Olá, caros amigos do Rebu. Aqui quem fala é o Rômulo. Esse é o 10 minutos de Rebu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira escritora profissional da história da literatura francesa, talvez a primeira escritora profissional da história da literatura. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos lá. Então, pessoal, para quem viu aí o anúncio do vídeo, sabe que eu estou falando da Christine de Pizan, autora considerada a primeira escritora profissional da história da literatura francesa. Bom, antes da gente começar, eu acho importante eu falar que eu não sou especialista na obra da autora, também não sou especialista no período literário, o objetivo do vídeo é divulgação, mas para todos aqueles que quiserem se aprofundar na obra, eu deixo aqui uma dica, que é a obra da Lucimara Leite, que passou já 20 anos aí estudando a Christine de Pizan e tem uma obra publicada em português sobre a autora. Vale muito a pena, leiam, vocês vão gostar muito. Bom, dito isto, vamos àquilo que interessa. Quer falar aqui dessa pessoa, né, dessa mulher sui generis na história da literatura. E por que sui generis, né? Por que a sua história é tão única? Porque ela se tornou uma escritora profissional em um período onde as mulheres não tinham praticamente acesso nenhum à educação formal necessária para que isso acontecesse. E como é que a Christine, então, teve acesso a essa educação? Bom, a Christine nasceu em 1364, na cidade de Veneza, e ela passa, no entanto, toda a sua infância na corte do rei Charles V, né, o Le Sage, ou Carlos V, o Sábio, porque o seu pai ele era o astrólogo oficial do rei. Pois é, o rei tinha um astrólogo oficial. E, bom, muito cedo ela já demonstrava uma habilidade intelectual muito grande e ela acaba recebendo uma educação muito cuidadosa, sobretudo por parte de seu pai, o que faz com que o seu gosto pelas letras cresça cada vez mais. Ela acaba, no entanto, se casando com o secretário do rei, né, uma espécie ali de, não sei, um funcionário que trabalhava lá na corte do Carlos V para o próprio rei, aos 15 anos de idade. O seu destino estava um pouco selado nesse momento, ela ia se tornar ali uma esposa muito erudita, mas uma esposa, e não ia passar muito disso, né? Teria filhos, cuidaria da família e tudo mais. Quer dizer, aqui eu estou conjecturando, pode ser que acontecessem outras coisas na vida dela, caso o marido continuasse vivo, mas ele não continua vivo, né? O marido da Cristina, então, morre, o nome dele era Etienne du Castel, ele morre quando ela tem apenas 23 anos de idade. E aí é que vem uma grande virada para a vida da Christine, porque, em geral, quando uma mulher, nessa época, né, a gente está falando aqui do século XIV, torna-se viúva, o destino é apenas dois. Essa mulher ela pode se tornar uma freira, ir para um convento e, enfim, viver ali, ou ela pode arrumar um outro marido. Mas a Christine resolve trilhar outros caminhos e ela se torna, então, escritora. Ela decide viver de sua pena e sustentar a ela mesma e aqueles que dependiam dela com seus escritos. Ela já, desde muito cedo, demonstrou extremo talento para a literatura. Quando começa a escrever, então, o valor da sua obra atrai a simpatia de algumas figuras importantes, como Louis d'Orléans, que era filho do Carlos V, o Jean de Berry, que era irmão do Carlos V, a própria rainha Isabela da Baviera, e, enfim, alguns outros que passaram a admirá-la na corte e a consumir os seus escritos. Esses escritos eles consistiam basicamente em poemas, tratados morais, tratados filosóficos, tratados políticos. Ela escreveu até mesmo tratados militares, né? Então a Christine acaba se tornando uma figura do primeiro escalão do humanismo francês ali no século XIV, quando ela se torna a primeira mulher a viver a partir dos rendimentos vindos do seu talento com a escrita. Mas, muito mais do que isso, ela se torna conhecida por conta da posição que ela tomava nos debates literários da época. E que posição era essa? Era a posição de defesa, né, ou as posições que ela tomava a favor dos direitos da mulher.
Isso lá no século XIV. Então, existe um debate famoso da época, que é conhecido como a querela do Roman de la Rose, né? Ou a disputa, o debate sobre o Roman de la Rose, que é uma obra que trabalha ali dentro do eixo do amor cortês, e a Christine apresenta uma crítica dura a esse amor cortês, apontando justamente uma misoginia que existia dentro desse gênero literário. E ela vai, então, escrever cartas, né? Algumas aqui se destacam como as epístolas, né, ao Deus do amor, onde ela se endereça ao Deus do amor e ela vai ali atacar os códigos misóginos do amor cortês, que sempre constrói figuras femininas muito frágeis e homens enganadores, homens infiéis, enfim, que são tomados como heróis dentro desse gênero literário. E dentro, né, desse debate acalorado que existia na época, surge aí uma obra que vai, digamos, alçar a Christine a um outro patamar literário, que é a Cité des Dames, ou a Cidade das Senhoras. Nessa obra, escrita ali por volta de 1404, 1405, a Christine vai, de uma maneira alegórica, atacar a ideia que primava na época de que as mulheres são intelectualmente inferiores. E ela vai justamente discutir que as mulheres, elas não são intelectualmente inferiores, elas só não têm as mesmas oportunidades que os homens e por isso elas não se destacam tão bem nas áreas intelectuais quanto os homens. E como forma de, enfim, alegórica de discutir essa questão, ela vai criar uma cidade formada só por mulheres, onde a cidade, ela, digamos, vai ser construída por meio das vidas exemplares das mulheres, e cada vida, então, que vai ser ali narrada, vai demonstrar justamente como as mulheres, elas são dotadas de razão, são dotadas de integridade e de justiça, até muito mais do que os homens, provando assim que não há nenhum fundamento naquilo que é dito a respeito das mulheres serem pessoas irracionais ou serem causa de um desequilíbrio emocional para a sociedade, que era uma sociedade absolutamente regida, enfim, pelos homens. Então, Cité des Dames entra aí para a história da literatura como essa primeira obra literária constituída, né, em prosa, e que fala de um lugar onde vivem pessoas somente de um gênero. Isso torna, sem dúvida alguma, Christine a primeira escritora a idealizar uma utopia de gênero, talvez, não sei, posso estar falando bobagem. Enfim, a Christine, então, vai viver aí de maneira ativa, ela vai ser uma voz ativa em defesa dos direitos da mulher já no fim do século XIV, início do século XV, coisa que a faz entrar para a história não só como a primeira escritora profissional da história da literatura, mas também como a primeira feminista, talvez, da história da literatura. Mas, enfim, em 1418 existe ali uma invasão à cidade de Paris, que faz com que a Christine se refugie em uma abadia, onde ela morre em 1430. E termina por aqui o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da Christine de Pizan. Se vocês curtiram o vídeo, o formato do vídeo, deixa aí o seu joinha. Espero que vocês compartilhem esse vídeo aí com mais pessoas, e eu vou deixar aqui embaixo o link dos manuscritos que podem ser acessados no site da Gallicat, que é a Biblioteca Nacional Francesa. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção de todos, um beijo grande e até a próxima.